A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Meus queridos irmãos, o evangelho de hoje parece uma coisa meio esquizofrênica, porque veja só, o evangelho começa dizendo que os discípulos estavam lá falando, né? Essa palavra é dura, ou seja, as palavras de Jesus são duras. E aí termina o evangelho, São Pedro dizendo, tu tens palavras de vida eterna. Ora, as palavras de Jesus são palavras duras ou são palavras de vida eterna? Porque ambos eram pessoas que seguiam a Jesus, que estavam dando as duas análises totalmente diferentes a respeito das palavras de Cristo. E é justamente sobre isso que nós queremos aprender na meditação, na homilia de hoje. De fato, o que são as palavras de Cristo? Duras palavras ou palavras de vida eterna? Pois bem, olhando a respeito disso, vamos iniciar aqui a nossa homilia. Os discípulos dizem que as palavras de Cristo são palavras duras. O contexto disso é que Nosso Senhor estava falando de algo que até então eles nunca tinham ouvido falar, a Eucaristia. Coisas que estavam para além da compreensão deles. Palavras duras, porque exigiria deles uma grande mudança. Quando nós olhamos, em um primeiro momento, as palavras, os ensinamentos de Cristo, parecem nos exigir demais. Vou pegar aqui um exemplo. A segunda leitura de hoje é uma passagem que para nós soa um pouco estranho, para nós homens modernos, soa um pouco estranho, porque para nós o conceito utilizado foi totalmente deturpado. E nós muitas vezes vamos analisar as palavras de São Paulo, que ele escreveu, aos moldes do que nós entendemos e não do que São Paulo quis ensinar. E aí vem a confusão, que vira um caos. São Paulo ele começa dizendo a respeito da relação do marido e da mulher, a relação de família, porque esse é o contexto, e é interessante, abre o parênteses, a primeira leitura, Josué, ele está falando também no contexto de família, quando eles recebem a posse da terra prometida, e ali então vão fazer uma aliança com Deus. E no final de tudo isso, do convite, ele diz, olha, não sei quanto a vocês, mas eu e minha família, Josué, pai, assume então o ofício, eu e minha família, nós serviremos ao Senhor. É o contexto familiar. A segunda leitura também relembra esse mesmo contexto. E começa então a passagem dizendo, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, vocês são, né, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a mulher, o marido então também é a cabeça da mulher. E aí lá pelas tantas, e a gente muitas vezes para aqui, né, e diz, padre, que coisa louca, não já se viu isso? Tanto marido ruim que existe hoje em dia, como é que ele vai ser submissa a um negócio desse? Aqui, essa passagem aqui está favorecendo os diversos abusos que tem nas famílias, nos casais. Se a gente fixa apenas nessa primeira parte, a coisa parece estranha. Mas São Paulo ele continua e diz assim, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então vamos começar meditando, entendendo isso. O marido então deve amar a mulher como Cristo amou a sua igreja, como Cristo nos amou. Aí a pergunta, como Cristo nos amou? Sexta-feira Santa. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Senhor se crucificou, deixou ser crucificado. Deixou derramar todo o seu sangue por amor a Deus, por amor aos seus filhos, aqueles que Deus confiou. São Paulo então está dizendo, maridos, vocês devem ser para as suas mulheres o que Cristo é para a igreja. Vocês devem fazer para as suas mulheres aquilo que Cristo fez na igreja. O que Cristo fez? Deu a vida. Vocês devem ser o primeiro, como Cristo, o primeiro a se sacrificar.
o primeiro a renunciar à própria vontade, o primeiro a renunciar ao próprio lazer, o primeiro a acordar para rezar, o primeiro a entender as coisas de Deus, o primeiro a chamar a rezar, o último a dormir, o primeiro a se silenciar, o primeiro a ser manso, o primeiro a dar os melhores conselhos, o primeiro a se ofertar. É isso que São Paulo está dizendo, que devem ser os maridos. Certa vez, Jesus estava juntamente com os apóstolos, e aí apareceu a mãe de um deles e falou assim: Jesus, seguinte, tem como você deixar aí meus 2 filhos, um ficar sentado na sua direita ou na sua esquerda, nos lugares melhores? E aí Jesus diz: olha, não cabe a mim decidir e tudo mais, né? Depois de dar a resposta para eles, para essa mãe, os outros apóstolos ficam com inveja, com ciúme. E aí Jesus diz para eles: olha, entre os grandes deste mundo, uns subjugam os outros, mas entre vós não deveis ser assim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Ou seja, quando São Paulo diz: marido, você é a cabeça, significa você é o último. Último a decidir, último a ter tempo para si. Para nós entendermos isso mais profundamente, a gente lembra do lava-pés. O que Jesus fez no lava-pés? Se ajoelhou para servir. Ele ofereceu o alimento, ele se ofertou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Quando nós olhamos então para aquilo que São Paulo exige, aquilo que São Paulo nos mostra, nós vemos a grande exigência, aqui estou pegando o contexto, do ser marido. Do que é ser marido? E a gente olha para nós, para a nossa sociedade hoje. Aqui tem umas meninas que vão receber a vestição, a bênção das leitoras. Eu lembro quando estava em Nobres, e uma vez uma moça que era leitora, porque a gente dava formação para as meninas, ela falou assim: padre, tá ótimo o senhor dando formação para a gente, mas o negócio é o seguinte, padre, o senhor tem que dar formação para os homens, porque a gente forma para as coisas tudo certinho, mas os homens são tudo frouxos. E olha que não é mentira, ela dizia a verdade. O grande problema nosso hoje é que há muito moleque e pouco homem. Homem, de verdade, para nós entendermos, temos que olhar para Cristo. Quando nosso Senhor estava lá, diante de Pôncio Pilatos, todo ele flagelado, com a coroa de espinhos, com o manto de púrpura que colocaram sobre ele, Pôncio Pilatos aponta para Jesus e diz: eis o homem, eis o homem de verdade, eis alguém que se esvaziou por completo. Eis o homem, este é o homem de verdade. E homens são aqueles que se parecem como ele. O resto são moleques. Infelizmente, há muita criança de terno e gravata. Não é a primeira vez, são várias vezes que eu já escutei as mães dizendo, as esposas dizendo: ai, padre, meu marido parece o filho mais velho de casa. Homens, deixem de ser moleques, sejam homens de verdade. Somente seremos homens se estivermos dispostos a sacrificar a nossa vida dia após dia. Somente assim seremos como Cristo. Aí sim, quando chegarmos a este ponto, aí nós entendemos as mulheres de seguir aquilo que os maridos estão dizendo. Olha como a coisa é. Homem frouxo? Homem moleque? É lógico que o Senhor não quer que nós sigamos. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós olhamos esta passagem, nós vemos a grande exigência que é
ser marido, ser pai. Tanto é, dizia hoje para um jovem, acho que na confissão, não lembro agora, dizia para ele assim, olha, entenda, ser pai é ser sacerdote do lar. Sacerdote é aquele que se sacrifica. É aquele que renuncia a tudo. Não adianta você querer ser pai e continuar colocando como prioridade as suas outras atividades que te façam esquecer do quem você é. Aí está lá, o pai, ao invés de assumir os seus afazeres, não estou dizendo que isso é ruim, mas entenda, gasta horas e horas no videogame e a mãe tendo que cuidar e educar os filhos. Gasta horas e horas no convívio com os amigos, para no fundo fugir do ofício que lhe é devido. Vejam, meus queridos irmãos, peguei um contexto aqui para nós compreendermos. Vamos fechar aqui para voltarmos ao Evangelho, porque não é esse o foco. Vejam, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor nos pede, aqui eu peguei então o contexto da segunda leitura, nós vemos a grande exigência. Ai, padre, essa ideia é difícil. A gente pode inclusive dizer, como os judeus da época, que disseram a Jesus, quando ele falava do casamento, ah, padre, se é assim, então não vale a pena casar? Por quê? Porque eles diziam, Moisés falou para a gente, olha, não gostou da mulher, pode assinar o divórcio e pronto. E Jesus diz, olha, no início não era assim, foi por dureza do vosso coração que essa coisa entrou, mas no início não era assim. A passagem lá, depois vocês procuram na internet. Quando nós olhamos então, em primeiro momento, parecem ser duras as palavras de Cristo, exigentes, quem poderá cumpri-las? E aí nos vem muitas vezes a murmuração, nos vem muitas vezes o mecanismo de querer fugir e dar jeitos. Não, padre, essa é a coisa da época, hoje em dia não é assim. De tentar então levar e transformar esse ensinamento em algo mais light, para que eu continue a segui-lo, sem necessariamente renunciar o que eu devo renunciar. Assim que os discípulos queriam de Jesus. Essa palavra é muito dura, quem consegue escutá-la? Como que dizendo, Jesus, baixa um pouquinho esse discurso. Quer que a gente anota aqui? Deixa eu escrever para você, Jesus, como que você deve pregar para a gente. É assim que faz. Jesus diz a eles, isto vos escandaliza? Eles escandalizaram com as palavras de Cristo. Aqui eu pensava, gente, deveríamos escandalizar com as coisas do mundo, mas a gente se escandaliza com as coisas de Deus. Um pai não se escandaliza se a filha dele está indo para as festas todo final de semana. Ah, mas se a filha dele está indo para a missa todo final de semana. Ah, minha filha, o que é isso? Também não é só a igreja a vida, não. Um pai não se escandaliza se o filho gasta o dinheiro dele, com perdão da palavra, nos prostíbulos da vida. Ah, meu filho é homem. Mas se o filho quer seguir o sacerdócio, se o filho quer vir à missa para rezar, ô filho, para com essas coisas aí. Olha a inversão de valores. E, meus queridos irmãos, isso é diabólico. Nos escandalizamos com as coisas de Deus e não nos escandalizamos com as coisas do mundo. Jesus diz, isto vos escandaliza. E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? A um primeiro momento, então, parecem ser duras as palavras de Cristo. Mas São Pedro dá outra resposta. São Pedro diz, tu tens palavras de vida eterna. Por que São Pedro diz isso? Para entendermos, vamos olhar antes e depois. A frase antes, São Pedro diz, a quem iremos, Senhor? Santo Agostinho, meditando sobre essa passagem, ele diz o seguinte, São Pedro diz, e juntamente com ele, expressando aquilo que os outros apóstolos estavam dizendo, a quem iremos, Senhor? No sentido de que, Senhor, nós largamos tudo, não temos para onde ir. Sabe o cachorrinho quando está de mudança? Aí ele está no meio da estrada, ele cai da mudança.
Para onde vou? A quem vou? O cachorrinho já nem sabe onde é que é a casa, porque ele não tem mais casa, já não sabe para onde os donos estão indo. A quem iremos? Eu lembro muito de uma experiência que nós tivemos no seminário, porque assim, o primeiro ano de seminário chama-se propedêutico, que é um ano de avaliação. Não quer dizer necessariamente que a gente vai continuar no seminário. É um ano que a gente está se adaptando, estudando. Então são diversos fatores que podem fazer com que no final a gente diga, o padre nos diz, olha, muito bem, foi muito bom o seu ano, mas você não leva jeito para isso, volta para casa. Né? Ou a gente não passou na faculdade, no vestibular, ou a gente não se adaptou aos horários, por diversas razões. Tanto é que a taxa dos que entram no seminário e os que se tornam padres é algo em torno de 20% e 30%. Os que entram, então 80%, né, 70% fica pelo caminho, por diversos motivos. Por quê? Estou no período de discernimento, não quer dizer que as pessoas fracassaram, mas eles estão discernindo. Até o final há um discernimento. Mas esse discernimento exige renúncias. Então, quando eu lembro na época que a gente conversava, eu e o pessoal da minha turma, a gente entrou no seminário, a gente tinha um horário lá para dormir e tudo mais, só que quando a gente queria conversar um pouquinho mais, a gente ia para o banheiro, que era um banheiro daqueles comunitários grandes, né? Aí a gente ligava a luz do banheiro e a gente ficava conversando, sentava no chão ali do banheiro, em roda ali, e ficava conversando. E aí já era o final, já tinha terminado a faculdade, o vestibular, faltava mais ou menos um mês para a gente entrar de férias. E era mais ou menos naquele mês que o padre ia conversar um por um e dava a resposta, a pessoa ia direto para casa ou só ia provisoriamente de férias, depois voltava para o seminário. E aí, eu lembro que um dos amigos nos perguntou ali, cara, e se o padre falar que não é nossa vocação, que a gente tem que ir embora, o que a gente vai fazer? Aí eu lembro que todo mundo a gente ficou sem chão, eu falei assim, eu não sei. Aí eu falei assim, não sei, eu larguei a faculdade, a outra eu não sei também, larguei o que eu tinha. E assim, todos nós passamos por esse. Uns mais, outros menos. Eu lembro de uma época que um dos seminaristas, nossos amigos, que ele tinha economias para quando ele fosse casar, era algo em torno de 30 a 40 mil. E ele doou tudo isso para o seminário, sem saber se seria padre ou não. Hoje é padre, com a graça de Deus. E se o padre dissesse não? Não sei, larguei tudo. Os apóstolos, eles dizem, a quem iremos, Senhor? Porque nós nos abandonamos. Senhor, poderia dizer Pedro, eu larguei o barco. O que está do meu pai está com ele. O outro que era que a gente usava, já vendi, já nem tem mais. Voltar para lá, vou fazer o quê? São Mateus dizia, mas eu saí da coletoria de impostos, já nem consegui, outra pessoa já assumiu o lugar. Vou voltar para onde? Larguei tudo. A quem irei? Eu me abandonei em suas mãos. Olha a diferença. Os discípulos que disseram as palavras são muito duras e voltaram atrás, já não andavam com Jesus, voltaram às coisas que tinham. No fundo, não tinham largado por inteiro. Quando não largamos por inteiro, as palavras de Cristo se tornam duras. Quando não nos abandonamos, não compreendemos a profundidade das palavras de Cristo. Isso faz sentido quando a frase seguinte, a resposta de Pedro, quando ele diz, nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Veja, ele não diz, nós reconhecemos e depois cremos. Nós cremos e através da fé reconhecemos. Nós damos o passo, abraçamos e aí sim entendemos. Nós largamos tudo e te seguimos. E aí depois fomos entender profundamente quem tu eras. Nós cremos e reconhecemos. São Pedro enxerga com profundidade as palavras de Cristo, vê nelas palavras de vida eterna, porque ele se abandonou, renunciou, largou tudo, abraçou aquilo que Cristo disse e por isso foi iluminado para entender. No fundo, meus queridos irmãos,
e aqui eu gostaria de encerrar a homilia. Não são as palavras de Cristo que são duras, é o nosso coração que é duro. Portanto, peçamos ao Senhor, na missa de hoje, que converta o nosso coração. Como dizia o profeta, como dizia o próprio Deus através da boca do profeta: tirarei do vosso peito este coração de pedra, e no lugar colocarei novo coração de carne. Que o Senhor então mude o nosso coração, para que possamos entender com profundidade as suas palavras, que não são duras, são palavras de vida eterna. Para aqueles que entendem, são caminhos de vida e salvação. Para quem não compreende, são palavras duras, é um escândalo e se afastam. Felizes são aqueles que, como São Pedro, têm a ousadia de se abandonar nas mãos de Deus, de abraçar aquilo que Ele diz, porque estes compreenderão que diante deles está o Santo de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.